Felicidade e consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade, consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês toda segunda-feira, às 14h, para a gente falar sobre felicidade. Programa Felicidade e Consciência, porque você sabe, né? Felicidade é um tema urgente e a gente fala muito sobre isso. Hoje, Carol e Camila não estão aqui comigo por temas pessoais, mas eu tenho uma convidada muito especial que vai nos ajudar a entender a relação da alimentação com felicidade, e a Vanessa Dinadai. É um prazer estar aqui com você, Van. Seja muito bem-vinda. É todo meu. E eu, como eu te falei, eu já conheço esse cantinho já há bastante tempo, mas fico muito feliz de poder compartilhar um pouco do meu conhecimento no seu programa. Um programa tão bacana, né? Um tema, como você falou, urgente e está relacionado a tantas coisas, né? Nossa, conexão de felicidade com tudo que acontece na nossa vida, né? E a gente tenta, sabe, muito desmistificar essa questão de que felicidade é uma busca constante, lá no final da vida, sabe? Quando você realizou tudo que você achou que você ia realizar, conquistou tudo que você tinha que realizar, você será feliz. E não é isso, né? A gente traz muito a questão da autoconsciência, das escolhas diárias que a gente faz, e com certeza a questão da alimentação está envolvida nessas escolhas diárias, né? E a gente sempre, claro, né, pessoal, a gente coloca com muito respeito aqui o tema felicidade, né? Para aquelas pessoas que podem escolher, né? A gente sempre fala da questão da dignidade humana, né? Porque sabemos que existem pessoas que estão em condições muito difíceis, e aí o tema já é outro, né? Então, a gente sempre respeita isso, mas para aqueles que têm o poder da escolha, para aqueles que estão procurando, né, também no seu dia a dia melhorar, a gente está aqui para contribuir com você. E a Vanessa vai se apresentar um pouquinho para você conhecer. Talvez você já conheça ela, porque ela vem muito aqui na rádio, né? Mas é a primeira vez no nosso programa, então a gente está super feliz de recebê-la. Então ela vai se apresentar um pouquinho e a gente vai começar um bate-papo muito gostoso sobre esse tema. Literalmente, né? Bem gostoso. Então, bom, eu sou nutricionista, formada aí há 24 anos. Eu tenho formação em nutrição funcional, que hoje em dia fala muito em nutrição integrativa, que é a mesma coisa, né? Que a gente olha o todo. Eu também tenho formação em nutrição esportiva, aqui pela Unicamp. Tenho formação em nutrição ortomolecular e fitoterapia. Uau. E, além dessas especializações, eu também fiz saúde intestinal. Então, a gente chama de modulação intestinal. Já fiz 2 cursos também nessa área, que é a questão da desbiose, que eu vou falar um pouquinho também. É isso. Também me envolvi um pouquinho na questão da psicanálise, da nutrição. Sempre gostei muito da questão de comportamento alimentar, que a gente também vai falar algumas coisas. Então, eu já ouvi falar muito, sabe, Ivan, que a gente come as nossas emoções. Né? Também, né? Verdade, né? Com quando certeza. A gente está ansioso, quando a gente está nervoso, em geral, não é assim com você? A nossa tendência é essa, né? A gente acaba, às vezes, descontando, né? Comendo demais, tentando compensar alguma coisa, né? É tão comum, né? Por exemplo, o dia foi difícil, né? Aí você fala, nossa, que dia difícil. Chega em casa e fala assim, eu mereço um docinho, né? E a gente vai falar sobre essa relação, né, da alimentação com o nosso bem-estar. Isso é muito interessante, né? Porque todos nós precisamos comer, e todos os dias, né? Então, a gente se relaciona com a alimentação todo dia, né? Constantemente, né? E aí, Ivan, queria que você começasse a falar sobre essa questão, né, da alimentação e o nosso bem-estar, né? Como é que comer bem, né? E o que significa comer bem, né?
contribuir para a gente se sentir bem? Uma coisa bem interessante quando eu falo de nutrição comportamental é que a comida, a forma como a gente come é uma forma da gente se expressar também. Então a comida, ela é um reflexo de como eu me sinto, né? Não a comida, o que eu busco comer. Então, a gente vê isso de uma forma clara. Por exemplo, você vai em um país, a gente sabe que a cultura do país está totalmente ligada também à alimentação. Então, a gente sabe que é uma característica daquele país, um tipo de alimentação. Então, por exemplo, se a gente for na China, eles comem minhoca, comem grilo, gafanhoto. E aquilo está relacionado à cultura, à história. Então, a alimentação é uma forma também de expressão. Então, se eu estou mal, a alimentação muda, né? Se eu estou bem, eu me sinto feliz, a alimentação também muda. E o inverso também acontece. Hoje em dia, minha forma de entender, depois que eu comecei a estudar a nutrição, a questão intestinal, modulação intestinal, eu passei a entender que quase tudo é intestino. São as bactérias. Então, a forma como eu alimento as minhas bactérias e isso vai ter um resultado X ou Y. Então, para eu me sentir feliz, eu também tenho que ter uma preocupação com que eu vou alimentar essas bactérias. E daí vem a questão de uma boa alimentação. Então, esse bem-estar está muito ligado à nossa saúde intestinal, porque a gente tem trilhões de micro-organismos no nosso corpo que tem uma relação desde produção de nutrientes, absorção de calorias, produção enzimática, então quebra dos nutrientes, ativação do sistema imunológico. Então elas têm uma função assim importantíssima antes desse nutriente sair do nosso tubo digestivo e migrar para a corrente sanguínea. Então, não tem como a gente não pensar nessas bactérias. Então, tudo começa no intestino. Eu tenho que olhar todo dia para minhas fezes e observar como elas estão. Eu estou com o intestino preso, tanto que aquela palavra enfesada vem de intestino preso, de fezes de intestino preso. Então, a gente sabe que tem uma relação super importante. Isso é uma questão que todo mundo tem que pensar. Agora, quando a gente fala em bem-estar e a felicidade em si, não tem como a gente esquecer da qualidade da alimentação. Por quê? O nosso corpo, ele funciona através dos nutrientes. Então, se eu me alimentar mal, hoje em dia a gente fala em se alimentar mal, o que é? Comer muita comida industrializada, ultraprocessada, aditivos, fast foods. Então, tudo isso tem muita substância química que não são nutrientes e que acabam interferindo no funcionamento e, às vezes, gerando uma carência nutricional. E isso impacta na produção, por exemplo, de um neurotransmissor. O que é um neurotransmissor? É uma substância que o corpo produz para fazer as reações lá no nosso cérebro. Então, por exemplo, uma serotonina, que é um nome comum que as pessoas sabem que está ligada ao prazer, à felicidade, ela depende de nutrientes. Então, vai depender de um triptofano, que é um aminoácido. O aminoácido é um pedacinho de uma proteína. Então, eu dependo desse triptofano, eu dependo de uma vitamina B, então a vitamina B6, a B12, também B9 também, para eu juntar esses nutrientes e formar essa serotonina. E olha que interessante, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Nem toda ela vai ser utilizada lá no cérebro. Uma boa parte dela a gente utiliza até para fazer movimento peristáltico, que é o que empurra o nosso bolo fecal, o bolo alimentar ali, o que a gente comeu. Então, mas a importância disso, porque a serotonina ela tem uma ação cerebral e ela tem uma ação na questão da digestão. Então, veja que está tudo conectado. Por quê? Porque a gente tem um nervo que liga o nosso intestino no cérebro, que é o nervo vago, e todo o movimento peristáltico afeta esse nervo vago que vai afetar o nosso cérebro. Então, por isso essa palavra é enfesada, se a gente for olhar mesmo de uma forma bem biológica, assim, a gente entende que uma coisa está ligada à outra. Então, o intestino conectado ao cérebro e o cérebro conectado ao intestino, né? Então, os dois fazendo uma ligação ali e fazendo estímulos. Então, se eu me alimentar mal, eu começo a deixar de produzir a quantidade ideal dos neurotransmissores, eu começo a afetar essa microbiota intestinal. Essa microbiota, ela produz vitaminas do complexo B, praticamente todas. Então, se eu não alimentar bem minhas bactérias, eu vou diminuir a produção de vitaminas do complexo B, que vai afetar diretamente o meu cérebro, o funcionamento cerebral. Então, desde a questão da cognição, do foco, da sensação de bem-estar, de prazer, né? Então,
é intimamente ligado. Quando as pessoas, eu estou me sentindo mal, estou meio triste. O que eu posso começar a fazer para melhorar? Uma das primeiras coisas é olhe para a sua alimentação. Pratique atividade física. A gente sabe que tem vários pilares. Pilar do sono, da atividade física, exposição à luz, ao sol, né, práticas de relaxamento, então contato com a natureza. A gente sabe que tem várias coisas. Mas a alimentação é um pilar que não pode faltar. Se eu fizer atividade física, eu me expor ao sol, eu fizer uma prática meditativa, mas eu me alimentar mal, não vai ser interessante. Por quê? Porque eu vou afetar tudo. Eu vou perder o efeito benéfico do exercício, em boa parte, claro que tem as substâncias ali produzidas pela atividade física, mas eu perco, às vezes, num rendimento, eu me machuco mais se eu não me alimentar direito, eu fico mais cansada, eu começo a faltar da atividade física, eu começo a deixar de gostar da atividade física. Então, veja o quanto a alimentação impacta. Uma coisa vai puxando a outra, já está com preguiça, eu já estou sem energia, não é isso? Gente, vocês estão vendo isso? Olha como isso é importante, né? A alimentação tem tudo a ver com o nosso bem-estar. Tem tudo a ver com a nossa vitalidade, com a nossa energia. É claro que combinada a outros fatores, você vai estar muito melhor, né? Mas perceba como o fato, por exemplo, de a gente comer um monte, por exemplo, se você vai num fast food, né? Você come um sanduíche, um monte de batata frita, assim, top de refrigerante, você comeu alta quantidade de caloria, certo? Mas você não está nutrido. Isso. Comer é diferente de se nutrir, né? O seu corpinho, ele vai sofrer com a digestão. Pelo contrário, isso vai te desnutrir. Exatamente. Por quê? Porque vai roubar a sua energia, vai afetar sua microbiota intestinal. Então, isso é super, mega, hiper importante. Se a gente entender que eu estou prejudicando as minhas bactérias, que eu vou prejudicar o funcionamento como um todo, a gente já falou, opa, não dá para ficar fazendo... Se você não faz por você, faça por elas. E você sabe, Ivan, que aqui a gente fala muito da questão de consciência, de boas escolhas, e a gente fala muito de autorresponsabilidade, né? Você que nos acompanha, você sabe que a gente fala sobre essa questão da gente fazer boas escolhas, né? Aonde possível. Veja, a alimentação faz parte das nossas boas escolhas, né? Do autocuidado, né? Autocuidado, né? Eu ser responsável por mim mesma e o que vai acontecer comigo, porque todos os dias a gente toma decisões que vão nos afetar, né? Daquilo que eu como, daquilo que eu penso, aquilo que eu consumo. Se eu vejo, a gente já falou aqui, né, sobre ver televisão, é um tipo de você consumir algo. Você também está jogando algo para dentro, né? O que é que você está escolhendo consumir, jogar na sua mente, né? E a alimentação, ela faz parte de todo esse plano de autocuidado, de autorresponsabilidade que a gente tem que ter com a gente mesmo, porque se a gente está bem, fica mais fácil da gente cuidar do nosso redor, né? Eu fico imaginando, sabe, acho que muita gente já passou por isso, né? Se você tem o intestino preso, se seu intestino ele não funciona direitinho, né? Daí você fica inchado, né? Fica se sentindo mal, sua energia vai lá para baixo. Você ia fazer alguma coisa e fala, não vou, nem vou sair de casa, não estou legal. Olha só, né? Como isso afeta a sua vida, até os seus relacionamentos, por conta, muitas vezes, não por tudo, né? Mas muitas vezes por conta da sua alimentação, não é assim? E uma coisa vai puxando a outra, né? Então, às vezes, você fala, hoje eu comi mal. E não me senti tão mal, né? Digamos que os mais jovens talvez não sintam esse efeito tão rápido, né? Mas, ao longo do tempo, isso vai desencadeando uma série de reações. Então, por exemplo, o sanduíche com a batata frita e o refrigerante. A gente não olha um único alimento e uma única vez. Eu não estou falando que é proibido, né? Mas se a gente faz isso com frequência, a gente vai impactar. Mas vamos olhar tudo o que acontece quando a gente ingere um alimento desse. Então, um alimento que tem uma grande quantidade de gordura saturada, isso com certeza afeta a nossa microbiota primeiro, vamos pensar. Por quê? Porque essas bactérias também dependem desses ácidos graxos bons ou ruins. Então, se tem muita gordura saturada, com certeza vai afetar essa microbiota. Depois, essa gordura saturada também afeta o nosso cérebro. Lembrando que a gente tem uma bainha de mielina
que é uma gordura que faz a conexão entre um neurônio e outro. Então, para a passagem, né, dos neurotransmissores ali para as conexões, a gente depende também dessa gordura. E essa gordura é formada através do que a gente vai comendo, porque a gente vai modificando também o nosso organismo. É claro que a estrutura dessa bainha de mielina é a mesma, porém, tudo que a gente vai provocando, eu vou danificando ou não. Imagina décadas, né? Décadas e décadas acumulando ali, né? Isso, exatamente. E aí a questão, a gente sabe que o nosso cérebro ele também vai se desenvolvendo e abrindo novas conexões que a gente chama de neuroplasticidade. Só que se eu der condições ruins, não tem como. Então, por exemplo, vamos pensar em uma fábrica. A fábrica produz, sei lá, ferramentas. Se faltar o ferro, ela não vai conseguir produzir algumas ferramentas. Talvez ela utilize o aço inox para algumas, outras não vai produzir. A mesma coisa dentro do nosso corpo. Então, na hora que eu vou formar novas células, né, neuronais, se faltar matéria-prima, vai afetar. Então, isso, né, vai acontecendo. Então, esse lanche. Então, eu tenho gordura, eu tenho carboidratos de índice glicêmico alto ali. O que acontece com isso? Toda vez que eu tenho uma glicemia que sobe muito, então, por exemplo, a batata, ela tem carboidrato, a batata é amido, e aí ela vai subir essa glicemia rapidamente, o que dá uma sensação de energia. Só que, ao mesmo tempo, na hora que sobe muito, cai muito essa glicemia, porque a gente libera muita insulina, que é um hormônio que coloca a glicose dentro da célula. Então, normalmente, alimentos assim, que tem um índice glicêmico muito alto, tudo bem que o lanche ali tem uma carne que vai controlar um pouco a entrada dessa glicose. Mas, se eu comer um volume grande, eu posso não ter um índice glicêmico tão alto, que é essa velocidade da absorção da glicose, mas eu tenho uma carga glicêmica alta, que vem o pão, que é grandão, mais uma porção de batata e mais o refrigerante que muitas vezes as pessoas tomam com açúcar. Então, às vezes, eu não tenho um pico de absorção rápida, porque tem uma proteína ali, mas eu tenho um caminhão de carboidrato que vai fazer eu produzir mais insulina. Então, vai ter uma elevação, uma sensação de bem-estar, e depois eu vou começar a descer e sentir cansado, Aí desanimado. você fica pesado, né? Pesado, você fala, ai, que gostoso esse lanche. Uma meia hora depois, uma hora depois, você tá pesado. Você já não tem energia para muita coisa. Isso. A tendência é ir dormir, principalmente se for à noite, né? Isso, Nossa, que é o corpo pior, tá a nossa digestão. super sobrecarregado, né? Exatamente. Então, se esse lanche tiver bacon, molhos, a digestibilidade vai ser mais complicada e eu vou ter esse peso, essa sensação de peso, de incômodo, e vou ter todas as questões inflamatórias em decorrência disso. Então, a gente sabe que as proteínas de difícil digestão, como a própria carne vermelha, se for uma carne gorda, sei lá, eu escolhi um hambúrguer de costela. A digestibilidade, ela afeta muito a questão da permeabilidade do nosso intestino. É que são temas que, se eu for falando, a gente vai entrando e vai ficar mais 5 horas aqui. 5 horas. Mas, assim, a gente começa a fazer buraquinhos com o envelhecimento. Pensa que o nosso intestino é um tubo, uma mangueira, e com o envelhecimento vai fazendo buraquinhos. Fatores também ambientais. Tudo que a gente faz de errado faz buraco nessa mangueira. E as proteínas de má digestão, de difícil digestão, começam a chegar mal digeridas no intestino e começam a atravessar esses buraquinhos. E o nosso sistema imunológico fala, opa, está entrando coisa mal digerida. E com isso faz uma reação de inflamação, que é uma defesa. Inflamar é importante. Não se deve inflamar constantemente. Então, se eu ficar com esses buraquinhos, a proteína começa a entrar e eu começo a inflamar gradativamente. E essa inflamação afeta o meu cérebro. Então, né, são várias coisinhas. Posso comer um lanche? Pode, desde que eu me alimente bem. Eu falo que só pode se alimentar mal quem se alimenta bem. Eu só posso dar as escorregadas se eu tiver uma boa alimentação. Porque o corpo tem como se defender, ele tem como balancear a produção de radical livre, controlar uma inflamação, a minha microbiota ela se ajusta, tudo isso a gente consegue. É claro que com o envelhecimento a gente vai perdendo essa capacidade, mas é para a gente conseguir. Agora, se eu ficar dando o tempo todo matéria-prima ruim, aí o corpo vai perdendo essa capacidade de regeneração, de desinflamar e de se organizar. Aí fica difícil. Eu acho que assim, eu vejo muitas pessoas falarem assim, não, mas é por causa do envelhecimento, não, mas isso está acontecendo por causa da idade. E, na verdade, né, Van, são os nossos hábitos, né, que apertam o gatilho de muita coisa, né? Então, se você tem um estilo de vida saudável,
se você se cuida, né? A gente já falou várias formas de como fazer isso, a Van já também pincelou coisas que a gente já falou aqui. É o contato com a natureza, é você acalmar a mente, se centrar, estar no presente, né? Dormir bem, não é verdade? Ter relacionamentos saudáveis e se alimentar bem. Tudo isso contribui dentro do seu estilo de vida com o que vai acontecer com você daqui a 10, 20, 30 anos. Então, eu tomo muito cuidado, sabe, quando as pessoas falam assim, mas é por causa da idade. É por causa da idade no sentido de tudo que foi se acumulando ao longo do tempo, de tudo que foi feito. Eu conheço pessoas que estão na faixa dos 70 anos, que têm uma vitalidade incrível, que parecem mais jovens, né? Que praticam exercício, se cuidam super bem, dormem bem. Então, tem todo um combinado, né? Que você fala, mas são pessoas raras. Eu acho que não. Acho que é começar a prestar atenção e ver como essas pessoas vivem. E tem a ver, sim, né, com as nossas escolhas, né? E é muito importante, gente, você prestar atenção que quando você fala de uma alimentação ruim, veja o que a Vanessa falou. Não é só a questão, vai impactar o intestino, mas eu tomo um remedinho e resolve. Cuidado, porque essa inflamação que é causada no corpo, a inflamação é a base de todas as doenças, né? Então, você fica lá provocando, você fica cutucando, a inflamação está crônica. Vai gerar um monte de coisa dentro do seu corpo, como, por exemplo, diabetes, né, Van? Não. É uma doença inflamatória. Câncer, diabetes. Então, tem várias patologias que estão relacionadas. Hoje em dia é muito comum esteatose hepática, gordura no fígado. Enfim, quando você fala essa coisa do envelhecimento, eu sempre falo para meus pacientes assim, que a gente vai subindo, a vida é como se fosse uma montanha-russa. Então, a gente sobe. Na hora que chega ali na meia-idade, 50 anos mais ou menos, que para as mulheres é o período que marca a menopausa e para os homens também tem a questão da andropausa. Claro que eles não como a mulher, mas tem esse período do envelhecimento. Na hora que a gente chega no topo da montanha-russa, o que muda a velocidade da descida é o que a gente vai fazer. Então, você escolhe se você quer descer rápido ou você quer descer devagar. E aí, o seu envelhecimento tem totalmente relação com aquilo que você faz. Então, você falou o sono. Para eu ter uma boa noite de sono, eu também tenho que me alimentar bem. Porque os neurotransmissores, os hormônios ali relacionados à estimulação do sono, têm impacto se eu me alimentar mal ou bem. Então, uma coisa está sempre totalmente ligada. A gente tem uma relação direta com aquilo que a gente come. A gente é o que a gente come. É claro que tem o lance da emoção, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, então, as questões afetivas. Então, eu sou mineira e minha mãe sempre fez muito doce, muita quitanda, que a gente fala em Minas, que são itens de padaria. Minha mãe é quase uma padeira. Então, eu cresci também comendo essas coisas. E hoje, como é que eu me relaciono? Assim, eu falo que eu desapeguei um pouco da comida e me apeguei mais em mim. Então, eu gosto dessas coisas, eu não precisei deixar de gostar ou deixar de comer, mas eu escolho, na maior parte, comer bem para que eu possa comer essas coisas eventualmente. Porque eu sei que se eu passar a comer sempre, eu vou causar um estrago. Né? Então, acho que a gente achar, não precisa falar que não pode nada, não é isso, não é ser negacionista completo de alimentos, né? Trashes aí, né? Os fast food, as quitandas, enfim. O dia do lixo? O dia do lixo. Eu acho que é a gente achar o equilíbrio. Só que nessa balança não pode estar em quantidades iguais, alimentos ruins e alimentos bons. Eu tenho que ter um peso maior. Os alimentos bons têm que pesar mais nessa balança para que eu possa me defender dos alimentos ruins. Então, por exemplo, os gaúchos, eles comem mais churrasco, porém, uma das coisas que ajudam a proteger eles das substâncias do churrasco é a ingestão do chimarrão, por exemplo, que tem uma ação benéfica, né, pelas catequinas, as substâncias bioflavonoides ali que protegem contra as substâncias da carne. Então, a gente encontra o equilíbrio. Só que a maior parte, eu tenho que, por exemplo, vou comer um churrasco. O meu churrasco tem que ser cheio de coisas boas também. Eu não posso comer só a carne. Eu vou ter que comer uma salada caprichada. Eu posso fazer um vinagrete junto. Eu posso colocar legumes na minha churrasqueira se eu não quiser comer carne. Ou se eu quiser comer junto. Entendeu o que é achar esse equilíbrio? E não assim, eu vou fazer o dia do lixo. E aí eu esqueço que o meu corpo depende de uma boa nutrição. Então, a gente tem que
dosar isso com responsabilidade, que é o que você falou. Eu falo para os meus pacientes também que a gente não é lata de lixo para ficar enfiando as coisas, qualquer coisa, sem pensar. Tem uma consequência. Eu acho que todo mundo faz isso, né? A gente escolhe muito o alimento pelo sabor, né? E pela aparência e pelo sabor. E eu costumo olhar os rótulos, né, dos alimentos, mesmo porque eu tenho alergia a algumas coisas, então sou muito cuidadosa com aquilo que eu como. Mas a maioria das pessoas, elas não prestam atenção nisso, elas vão muito pelo gosto. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, é isso que eu vou comer. E, gente, tudo é uma questão de hábito, né? Não é verdade Não que você falamos fala com as chineses pessoas... aí, que come minhoca e tá tudo certo? Grilo. Que mais? Você fala assim, mas eu não gosto de fruta, eu não gosto de salada. Eu acho que na vida, né, quando a gente vira adulto e amadurece, a gente precisa entender que nem tudo que acontece na nossa vida a gente gosta, né? E tem muita coisa que a gente aprende, porque a gente muda o hábito. E assim, eu não era a pessoa mais fã de salada, mas dependendo daquilo que você coloca na salada, fica tão gostoso. Para mim, é uma questão muito mais de saber temperar. Isso, né? achar a forma. Achar um jeitinho de ficar gostoso do que eu não gosto de comer salada. Então, como a gente sempre traz, né, pessoal? A gente sempre está falando da questão de autorresponsabilidade, de boas escolhas. Existem coisas que às vezes a gente precisa mudar, sim, para o nosso bem-estar, para um envelhecimento mais saudável, para a gente se sentir mais feliz, né? Se eu for comer só aquilo que a gente gosta, se a Carol tivesse aqui, ela ia dizer que ia comer só chocolate, se ela pudesse escolher, né? Não dá, né? Ninguém consegue ficar só no chocolate, né? Então, nós vamos fazendo escolhas, a gente vai adaptando o nosso paladar, né? E aí tem uma questão, né, que eu já ouvi muito falar, sabe, Ivan, de paladar infantil? E a gente, principalmente entre os jovens, né? Você vê muita a turminha aí de 18, 20 anos se entupindo de miojo, batata frita e chocolate, por exemplo, né? Que não é comida. Isso não é comida, né? O que você jantou? Jantei um pacote de miojo. Isso não é comida, gente. Isso faz um mal para o seu corpo, né? E claro que quando você é mais jovem, você não vai sentir, né? Mas se eu comer um pacote de miojo, com certeza é um desastre. Mas são coisas que a gente vai aprendendo e a gente vai mudando, né? Não faz parte da mudança? Com certeza. Quando a gente fala essa coisa do paladar infantil, eu acho que é muito triste a gente associar maus hábitos com criança, né? Você vê que está tudo errado. O que eles fazem com as crianças, do tipo entupir criança de doce, de porcaria. Criança pode comer miojo, pode comer nuggets, pode comer doce, pirulito, gente, começa estragando ali. E depois esse hábito pode permanecer. Tanto que tem adultos que permanecem com os hábitos que aprendeu na infância. Ou adultos que buscam sempre a mesma recompensa que aprendeu na infância. Então, a criança estava triste, a criança perdia alguma coisa, o adulto estava sempre dando um doce. E aí, quando eu estiver mal na minha vida adulta, eu vou buscar aquela sensação de prazer que eu tinha na minha infância. Isso é comum, a psicanálise explica muito bem dessa... E é muito louco, porque isso é muito comum, muito automático, mas as pessoas não percebem que elas estão ali numa armadilha, né? Exatamente. Agora, se a gente pensar que o paladar infantil está mais relacionado com o comportamento infantil, de falta também de autorresponsabilidade, aí a gente fala, opa, vamos desenvolver. Faz muito mais sentido. Exatamente. E como eu falei no começo, que a comida é uma forma de expressar, a comida é muitas vezes aquela área, o que eu escolho comer, que a pessoa não quer desenvolver por vários fatores. Uma birra, ou claro que está ligado a questões da infância, enfim. Mas às vezes a pessoa, não vou comer, não quero aprender a comer salada, a pessoa nem quer. Então, você vê uma pessoa super desenvolvida, mas se você olhar para aquilo, se a pessoa fizer terapia, precisa melhorar, porque às vezes isso impacta até no desenvolvimento profissional, numa saída da caixa aí, de fazer coisas que tem vontade. Então, assim, a comida, ela é um espelho. É muito importante a gente ter esse olhar para o que eu como e o que eu penso sobre mim e o que eu quero para mim. Agora, quando você falou do chocolate, né, que a sua companheira falaria que gostaria de comer chocolate, eu duvido que se fosse um dia para ela comer inteiro de chocolate, ela conseguiria comer só chocolate. Então, assim, existem estudos que mostram que pessoas que trabalham, às vezes, numa fábrica de chocolate que é livre para elas
comer, elas não têm vontade. Então, tem uma questão da negação. Como o chocolate parece proibido, aí eu tenho mais vontade. Né? Posso comer chocolate todo dia? Pode, se você souber fazer escolha. Você vai comer um chocolate que não te traz nenhum benefício, te empobrece né, de saúde e enriquece o bolso do dono da marca. Né? Tem marcas que são terríveis. E aí a gente é muito, né, muito pouco sábio nessa questão. Mas vamos falar a verdade, né, gente? É duro, né? Você vai no mercado, aí você vai, vou comprar um chocolate, 70% cacau, ali, uma coisa mais saudável. A quantidade de recheios e coisas que inventaram porque a gente dentro é muito do chocolate, impressionante. Então, mas a gente é muito frágil nessa questão, né? A gente parece que é dominado pela indústria. Isso é muito louco. Quem é que domina quem? Quem é que manda em quem? E eu penso muito nisso. Pô, a gente enriquece o bolso de algumas marcas aí que estão lixando para a nossa saúde. Eles querem que a gente fique viciado mesmo. E o marketing... Vira um vício. E o marketing desses alimentos, eles associam felicidade, que é o tema principal aqui, ao prazer de comer essas porcarias, entendeu? De tomar um refrigerante, que, na verdade, de comer... né, gente, não é uma felicidade, né? Você tem um prazer momentâneo ali, aquele pico, né, que a Vanessa falou. Fiquei feliz comendo, um minuto, né? Aí daqui a pouco você comeu tanto doce, fala assim, nossa, eu tô me sentindo tão mal, né? Isso. E a sua energia, ela vai pro espaço, né? Porque o seu corpo, ele tá cheio de coisa ruim que ele agora vai ter que ficar processando, né? E você vai ter que né, se liberar daquilo para se sentir melhor. Então, na verdade, é uma grande ilusão. Né? Podemos dizer que a gente é meio enganado em relação a isso, porque não tem nada a ver com felicidade, é aquele prazer instantâneo ali, mas que tem consequências. Né? Então, essa consciência, né, gente? Porque temos tentações ao nosso redor o tempo todo. Né? Bom, isso está muito interessante. Daqui a pouco a gente vai falar com a Vanessa sobre a relação dos doces, né, do açúcar, com essa questão do prazer e da nossa suposta felicidade aí. A gente vai fazer agora um intervalo rápido, mas a gente já volta, não perca. Estamos apresentando Felicidade e Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade e Consciência. Estamos de volta, depois do nosso breve intervalo, hoje com um assunto muito legal, que renderia aí pelo menos uns 10 programas, para falar a verdade para você, com a nossa convidada especial, a Vanessa Dinadai, nutricionista, que tem uma montanha de especializações aí para ajudar você a ter uma vida mais saudável. E a gente falou na primeira parte, e a gente estava até reforçando aqui no intervalo, gente... Alimentar-se não é só você comer e ficar sem fome, né? Você tem que pensar que você está alimentando o seu cérebro, a sua energia, a sua vitalidade, tá? Como é que você vai se sentir daqui a 10, 20 anos? É de uma responsabilidade imensa, né? As suas escolhas, né? E tem uma pergunta aqui. A gente, na verdade... Oi, Alê está conosco aqui. A Maria Victória também. A Lê coloca um tema muito interessante aqui, gente, para a gente conversar, que é assim, o grande problema de implementar a alimentação mais saudável são os encontros sociais. O que fazer quando a família combina uma noite de queijo e vinho num dia e no outro dia os amigos convidam para pizza? Eu vou deixar essa para a Vanessa responder, com certeza. E aí? Primeiro, vai? Primeira coisa, a gente precisa sair dessa ideia, tirar essa ideia de que os encontros precisam ter só porcaria. Claro que eu não estou falando que queijo e vinho, né, são porcarias, mas a gente precisa melhorar esses encontros. Então, por exemplo, vou ter um encontro queijos e vinhos. Eu posso ter ali uma porção de tomatinho cereja, eu posso ter uma berinjela escabeche, eu posso ter uma salada, né, de repente de entrada. Eu posso ter uma infinidade de coisas. Eu posso ter de repente uma brusqueta com pão de fermentação natural que seja, ou pão normal.
com uma abobrinha, por exemplo. Então, assim, isso é legal. Sair um pouco só das coisas que não fazem bem, hiperpalatáveis, né? Então, ao invés da gente fazer, por exemplo, só queijo, vinho, massa cheio de queijo, de molho branco, a gente pode trazer um outro contexto. Beleza, quero fazer a massa? Vamos fazer uma massa. Se quiser ter uma de recheio de queijo, não tem problema. Mas será que eu posso melhorar? É sempre a gente pensar em melhorar. O que eu posso fazer para deixar a minha alimentação mais saudável? Pensando que tudo que eu coloco ali, eu alimento as minhas bactérias. Quanto mais pobre em ingredientes saudáveis a minha alimentação, menos eu alimento essas bactérias. Quanto mais variada a minha alimentação em compostos bioativos, que são alimentos vegetais, alimentos de verdade, melhor eu vou, né, nutrir essas bactérias e melhor eu vou viver. Vou ter mais felicidade, meu cérebro vai funcionar melhor, vou ter mais foco, mais disposição, vou dormir melhor. É assim. Então, é sempre isso. Vou fazer uma massa? Então vamos fazer uma massa, de repente, com recheio de abóbora. Vou fazer uma de recheio de ricota com espinafre e nozes. Tudo isso tem coisas boas. Né? Isso. Agora, é ruim, né? Você vai, né, franzir o nariz e fala assim, ai, não, mas eu gosto de queijo, eu gosto de presunto. Então, eu acho que a gente precisa ampliar a nossa questão, essa questão da responsabilidade, que a gente já falou um monte aqui, mas da criatividade. Então, sair um pouco dessa coisa de sempre ser as mesmas coisas não saudáveis, sabe? Assim, então, e se eu escolher comer pizza no outro dia, também, a pizza dá para fazer N escolhas, né, saudáveis. Porque hoje em dia a pizza a gente sabe que tem opções de fermentação natural, como eu falei do pão, que é bem mais saudável. A fermentação longa, ela tem uma digestibilidade das proteínas ali, e isso torna melhor para a gente. Então, é ótimo. E aí eu vou escolher o recheio. Então, pode ser abobrinha, pode ser brócolis. Não precisa ser 4 queijos, né? Não precisa ser só. Se eu quiser comer um pedaço, beleza, mas coma então mais um pedaço de uma pizza mais saudável. Uma pizza que tenha vegetais. Porque tem que ter vegetal, gente. Tem que sair um pouco dessa... né, sair da casinha. Sair da carne, do excesso da carne. Isso. E de coisas mais gordurosas, né, gente? Mais industrializadas, né? Fazer uma alimentação mais rica em vegetais, em alimentos de verdade, aí tá tudo certo. Legal. Espero que tenha respondido aí a sua dúvida, Lê. Faça uma transformação na família. No seu jantar de noite, né? Sua noite de queijos e vinhos, na noite da pizza. Noite de queijos e vinhos e legumes. Isso. Por que não, né? Eu acho que a gente também fica muito presa a padrões, né? Isso, E por que não inovar, né? Exatamente. E pensar, nossa, tem tanta coisa deliciosa. Eu que vou mais pro lado vegetariano, né? Gosto mais dessa linha, né? Não sou fã de carne. Gente do céu, como tem coisa deliciosa para comer e com criatividade, com temperos incríveis. Nossa, eu sou muito fã e realmente porque se temos habituou, opções. né? Se habituou assim, né? E é engraçado, você muda o paladar, né? Porque às vezes uma pessoa fala assim para mim, mas eu não vivo sem carne. Mas para mim é tudo uma questão de costume, né? Não julgo ninguém, cada um acho que está no seu processo. Mas no meu caso, né, o seu corpo, né? Respeita seu corpo, respeite suas vontades, respeite sua saúde, né? Seu corpo é seu templo, né? Você precisa cuidar dele para você ter uma vida boa. Se você quer realizar tantas coisas boas que você pode fazer, você precisa estar bem, né? Até primeiro para cuidar da sua família, né? Como é que quem está se sentindo mal, né? Quem que não tá sem vitalidade, quem está com dor, né? Vai conseguir fazer outras coisas bem, né? Então começa por aí. E a alimentação é uma das chaves, né? A Maria Vitória falando aqui, com o tempo a gente tem que aprender a lidar com a autorresponsabilidade, sem dúvida, com o corpo e com a saúde. É uma responsabilidade nossa, né, gente? Não dá para ter esse paladar infantil para sempre. Estou amando o programa de hoje. É um tema, né, que eu acho que a gente tem que tratar sempre. Então, a Vanessa está muito convidada a voltar aqui, porque a gente só está pincelando, né? E se você tendo dúvidas, manda para a gente, né, que a gente aí pode fazer vários outros programas, né? E a Alê completou aqui, né? Entendi que podemos ter os dias mais livres no cardápio, mas se a gente deixa de ter prazer, e se a gente deixa de ter prazer em comer porcarias? Parece que não teremos mais momentos sociais. Tudo uma questão de equilíbrio, né? Sim, escolhas, né? Como você falou, o seu padrão alimentar mudou, né?
por uma série de coisas que tem a ver com respeito ao seu corpo. Eu não me sinto bem, por que eu vou comer? Então, a mesma coisa. Quando a gente vai se habituando a comer melhor, quem é do contra vai falar assim, lá, agora tudo faz mal para ela, né? E quem entende que não, que o organismo funciona melhor se alimentando bem, daí você fala, pô, que legal. E aí dá para você adaptar. É claro que você vai numa festa, por exemplo, logo que eu voltei para Valinhos, eu fui na festa aqui do Figo. É difícil, porque a maioria das coisas... É muita tentação. Não é, sabe, para mim virou um pouco a chave, assim, hoje, dessa questão de tentação. Eu não me sinto tentada, porque são coisas que não me caem bem. E aquilo que eu falei, da questão do proibido, do chocolate, que eu comentei, de pessoas que trabalham em empresa, que é tudo liberado, você muda a chave. Então, tudo pode. Se você quiser, né, se sentir bem, você escolhe aquilo que vai te fazer melhor, né? E aí, seja responsável e você vai colher os frutos disso. Então, você sabe que no outro dia você vai ficar mal, para que você vai comer mal? É verdade. Mas a gente pode fazer escolhas também dentro disso. Então, por exemplo, tem uma tapioca com recheio de frango, e aí você pede para colocar, de repente, um tomate, um alface, alguma coisa, beleza. Ou vai fazer um lanche. Então, assim, é fazer melhores escolhas dentro do possível. Vou numa pastelaria. Eu quero comer só o presunto e queijo. Não, sai um pouco disso. Coloca alguma coisa no meio, que seja salsinha e cebolinha. Já vai ser melhor. Ou tira o presunto. Coma um de tomate, queijo, por exemplo. Um sabor pizza sem presunto. Exatamente. Eu acho que é bem isso, né? Ninguém aqui, né, gente, para vocês entenderem, a gente está tendo um papo para ter mais saúde e mais bem-estar. Ninguém está dizendo não pode isso, não pode aquilo. Estamos falando de escolhas conscientes. E você não precisa parar com tudo hoje, amanhã, a partir de amanhã, não como mais bobagem. Não funciona assim, porque nós não somos assim, né, Van? Quando a gente faz alguma mudança que você quer que seja duradoura, você vai fazendo aos poucos, né? Você vai se conscientizando daquilo, né? E aí você vai vendo aquilo que te faz bem e o que te faz mal, né? E eu conheço muitas pessoas que têm problemas, né, de digestão intestinal, têm muita dor. A sugestão sempre que eu dou quando vem falar comigo foi assim, por que você não vai testando, né? Tira algumas coisas. Eu, por exemplo, não posso com alimentos com leite, com queijo, né? E eu gostava de queijo, eu me adaptei, né? Sim, então você se sente melhor sem. Não adianta ir numa confeitaria querer comer brigadeiro e bolo de chocolate com aquela mega cobertura, porque no outro dia eu vou passar muito mal. Então, do que adiantou, né? 5 minutinhos ali prazerosos. Então, eu preciso conhecer meu corpo e como ele reage a determinados alimentos. Isso também é autoconhecimento. Sim. A gente fala muito de autoconhecimento aqui, de você conhecer as suas emoções, as suas reações. Se conhecer também tem a ver como você se alimenta e como você reage a esses alimentos. Conheça seu corpo. Não é? Isso é importante. E essa coisa da gente perceber os sinais e sintomas e começar a fazer teste, como você falou, porque às vezes a pessoa não sabe por onde vai, né? Mas eu falo muito em transformar esse olhar com o alimento, né? E não ficar com dó de você. Mas eu não vou poder mais comer queijo. Não é proibido. Apenas veja se você se sente melhor. E aí, se sentindo melhor, você vê se vale a pena. Porque às vezes é questão de não valer a pena. Porque assim, a comida está ligada a prazer, porque ela dá prazer. Tudo que mantém a gente vivo tem uma relação com prazer. Então, a alimentação, a gente sente prazer para a gente comer mais, senão a gente morre de fome. Imagina, sem prazer nenhum, quem que come? Imagina a pessoa doente, com dengue, por exemplo. Ela não sente prazer em comer, daí ela não come. Com Covid, por exemplo. Não é assim? As pessoas não começam a perder o peso, até porque não conseguem comer, porque não estão sentindo nada. Né? Até a questão da inflamação, que eu vou falar sobre isso. Mas sem o prazer, a gente não come. Então, sentir prazer é para que a gente coma mais, para que a gente mantenha o nosso corpo, né, são ali. Só que aí a gente começa a comer errado, a gente começa a viciar essas papilas e inflamar. Então, os alimentos que não são saudáveis, inflamatórios, acabam gerando uma inflamação nas papilas e fazendo com que essa pessoa busque cada vez mais alimentos mais palatáveis, cada vez com mais sabor. Então, a gente falou do Ruffles. Não basta o Ruffles tradicional, vai ter que ser um Ruffles sabor churrasco. Dali a pouco não basta sabor churrasco, tem que ser Ruffles sabor churrasco com ketchup. Dali a pouco ela vai pôr uma pimenta moída na hora, um pouquinho de mostarda.
E aí você vai vendo que o paladar ali já ficou viciado. E isso vai prejudicando, vai nos cada vez mais inflamando o organismo como um todo e afetando o nosso cérebro e afetando a felicidade. Aí você fica deprimido e aí não sabe por onde. Aí começa a tomar medicação para antidepressivo, daí afeta o sono, afeta o intestino. Entendeu? Nossa, que vira é um ciclo assim terrível. Nossa, Então, de mal-estar, exatamente. né? Então, antes de entrar numa medicação, primeiro olha o que você está fazendo da sua vida. Eu fico muito tempo na tela, eu não tomo um sol, eu não me alimento bem, eu não tomo água, eu não faço uma meditação, um relaxamento, eu não tenho momento de prazer, né, de ócio, de, né, qualquer coisa. É parar a mente barulhenta, né? Então, a gente primeiro olha isso antes de entrar na medicação em si, né? Porque depois que entra, tem um preço. A medicação, ela pode ser importante, mas existe um preço para isso. Ela vai ter algumas coisas que ela vai desajeitar ali. Sempre tem, né? Sempre tem. Por isso essa consciência, né, gente, do que a gente coloca para dentro, né? Em todos os sentidos, né? A gente ainda tem 5 minutos aqui. Você acha, hoje, Van, consumir açúcar deixa as pessoas felizes? Não parece, né? No primeiro momento, parece que você está super feliz. De novo, tem uma ligação com o hábito. Se a pessoa aprendeu a ter essa recompensa desde a infância, ela vai buscar aquilo por algum motivo. Estou deprimida, vou buscar o doce que minha mãe me dava lá na infância. Agora, é aquilo que eu falei, o açúcar, ele libera a glicose rápida e aí dá uma sensação boa. Tem doces que tem triptofano ali também, que aumentam a serotonina. O chocolate, por exemplo, é porque o cacau está presente ali, tem vitaminas do complexo B, tem triptofano e aumenta a serotonina. O problema é que o açúcar em si, por isso que o chocolate a gente indica mais o chocolate meio amargo, porque é o cacau que faz bem. O açúcar, ele gera uma elevação da glicose e depois essa glicose vai cair, porque libera a insulina. E na hora que cai, a gente fica triste e acha que tem que comer de novo. Aí você lembra do chocolate que está guardado, que você falou, eu ia comer só um. Aí você volta lá, porque tem a questão da recompensa. Então, o cérebro se acostuma com aquela recompensa, a dopamina que foi liberada, e você quer ter mais e mais e mais. Aí você sempre vai entrar num hábito. Sempre que você tiver numa sensação daquela, de tristeza, você vai lá buscar o chocolate. Ou também, por exemplo, eu assisto um filme comendo chocolate. E aí eu tenho uma sensação muito boa de prazer. A dopamina foi liberada ali e o cérebro aprendeu aquilo. Aí toda vez que eu vou assistir filme, eu vou querer fazer aquilo e repetir aquele padrão. Então, toda vez a mesma coisa. E isso tem os impactos, né? Se eu estou comendo um alimento que não é saudável, eu vou gerar várias questões que a gente já comentou aqui. Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Uma coisa super importante que as bactérias pedem, o nosso micro-organismo pede, nossa microbiota intestinal pede, é variedade. Então, cuidado com esses comportamentos repetitivos também, porque você está afetando. Quanto menos variada a sua alimentação, menos variada a sua microbiota intestinal. E pior será. Então, quanto mais variado, melhor. Então, aí, hoje você come. Hoje você assiste o filme comendo chocolate, amanhã você come pipoca, no outro dia você assiste o filme comendo um palitinho de cenoura, com creme, né, um creminho de ricota. No outro dia você faz e vai mudando. E tudo bem, isso é equilíbrio. É isso, né? Não é uma questão, né, Van, de ser super radical, de proibir isso e aquilo, mas de você realmente se observar e fazer essas trocas, né? De vez em quando, lá, opa, em vez de eu comer um chocolate aqui, eu vou comer uma fruta. Isso, hoje eu como uma fruta. E assim, achar formas. E tem frutas deliciosas. Então, mas tem gente que fala, fruta, por exemplo, agora tá meio frio. No frio é mais difícil, não é? Então, assim, tem N formas. Eu posso pegar uma maçã, picar, aquecer, colocar uma canela. Posso até fazer ela no fogão mesmo. Ela vai dar uma caramelizada. Dá para colocar um pouquinho de stevia e fazer ela quentinha. Fica super gostoso. Tem gente que... eu faço isso. Adoro. Isso. Até a própria fruta, uma saladinha de frutas aquecida, fica gostoso com canela. Para quem não gostar de canela, não precisa colocar. Quem gosta de gengibre, uma coisa picante, fica gostoso também. Dá para a gente fazer um purezinho de fruta, um damasco, né, um purezinho, colocar umas castanhas no meio, fica gostoso. Então, tem N formas. Ontem mesmo eu fiz um cheesecake, assim, rapidinho. Você pega um ovo, coloca iogurte. Para quem não pode iogurte, pode ser um iogurte vegetal. E aí você coloca na air fryer e cozinha, né? Você coloca ali, coloquei um pouquinho de creme de ricota, iogurte e o ovo. E aí depois eu coloquei uma geleia de frutas vermelhas sem açúcar.
fica uma delícia. É uma outra opção, né? Então tem N formas. Tem N a gente tem opções, que né? abrir um pouco a cabeça, sair um pouco da questão dos industrializados, isso que está cada vez mais confirmado quanto isso faz mal. E aí achando formas de melhorar a sua alimentação e trazer mais saúde. De criatividade, né? Uma vez eu postei um vídeo que eu falei assim, sabe aquela 1, 2 horas que você gasta vendo um monte de série? Que tal num domingão à tarde? Que tal pegar essas 2 horas e cozinhar alguma coisa para você, né? Se cuidar, né? Fazer uma receita nova. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. E é verdade, as pessoas trabalham muito, elas estão exaustas, elas estão cansadas. Mas eu acho que vale sim um olhar para saber onde que o seu tempo está indo, onde você poderia aproveitar melhor. Organizar o tempo. Organizar o tempo, porque vale a pena, né? Vale a pena gastar um tempinho para você cozinhar. E a gente fecha sempre, sabe, Ivan, nosso programa com a dica da semana. Então, se quiser dar uma dica aí para quem está nos escutando ou quem vai escutar depois, é super bem-vinda. Então, a minha principal dica que eu comecei falando é cuide do seu intestino. Cuidando do seu intestino, você está cuidando do seu cérebro, você vai ser mais feliz, vai ter mais disposição. E para cuidar do intestino, coma bem, coma variado, coma comida de verdade. E é isso. E essa é a principal dica para tudo. Não tem como a gente falar de saúde, falar de alimentação sem falar de intestino, de saúde intestinal. É isso aí. Super dica, então, da Vanessa. Vamos olhar para isso. Então, durante a semana, que tal aí você observar o que você está comendo, as escolhas que você está fazendo, para que você possa ser mais feliz e saudável. Uma ótima semana e a gente se encontra na próxima segunda. Um grande abraço. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.